turma 91, 92, 93. Estamos iniciando e continuando o assunto sobre Guerra Fria, um novo traçado geopolítico na Europa. Esse assunto se estende na página 112 e 114. Eu quero pedir a você que, ao você acompanhar o vídeo, acompanhe também junto com o seu livro, vai grifando, vai marcando, vai estudando, vai fazendo as suas próprias anotações. E aí você vai compreendendo esse processo histórico. A nossa matéria é geografia, mas nós utilizamos alguns pontos da história para entendermos algumas reestruturações e adequações que ocorreu o mapa geográfico do continente europeu. Essa é a segunda semana do mês de junho, que é dia 8 a 11 de junho, já estamos entrando na segunda semana e a primeira aula. E quero convidar você para fazer uma oração. Obrigado a Deus pelas tuas bênçãos concedidas a cada um de nós. Que o Senhor possa estar presente com a turma 91, 92 e 93 nas atividades que teremos nesse dia. Que eles possam entender aquilo que vai ser explicado e que os santos anjos possam cuidar de cada aluno no seu respectivo lar e que todos possam ser protegidos por Ti. É em Teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então vamos lá, gente. Introdução. A geopolítica da Europa e do mundo após 1945 seguiu os padrões impostos pelo socialismo soviético e pelo capitalismo estadunidense. Então, com isso, nós estamos dizendo o seguinte: a própria política da Europa foi dividida em dois grandes grupos. Primeiro grupo, mundo chamado capitalista, liderado pelos norte-americanos, Estados Unidos da América, e o segundo grupo de países europeus liderados pela URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E essa estrutura ficou um período praticamente de 70 anos, chamado Guerra Fria, onde ocorreu a divisão política da Europa. Ou eu sou mundo capitalista, ou eu sou mundo socialista. E algumas potências europeias daquele período, que nós tínhamos, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Itália, a Alemanha, elas sofreram depois do primeiro contato que nós tivemos da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Grande Guerra Mundial, esses países praticamente em decadência, enfraquecido pela devastação provocada pela própria guerra. Lógico, muita gente morreu, a estrutura das cidades ficaram totalmente destruídas, áreas como saúde, educação, água, escola, cidade no geral foi totalmente destruída. E com isso, nesse período que vai surgir, que nós chamamos a Guerra Fria, que o mundo europeu se divide em dois grupos. Eu falei mundo porque não só a Europa, mas o mundo todo associou-se a essa teoria. E aí entra o que nós chamamos de sistema polar. O sistema polar é aquele que é caracterizado por dois polos econômicos ou dois polos políticos. No caso aqui da Europa, ele vai entrar dois polos econômicos e dois polos geopolíticos, dividindo o sistema europeu em dois, o capitalismo e o socialismo. Vamos ver alguma coisa com vocês lá na página 112 e 113, relacionado, por exemplo, à ascensão do socialismo. Acompanhe comigo, lendo, grifando no seu texto. Primeiro, no século XX, no começo do século XX, apesar da grande extensão territorial, o Império Russo, ele sempre foi grande, mas no período, no início do século XX, ele tinha uma área maior em extensão territorial, mas o Império Russo era considerado o quê? Extremamente atrasado a nível econômico. Apesar de sua grande estrutura de espaço físico territorial, eles
economicamente eram considerados países pobres e até atrasados em relação a quem? Aos outros países do continente europeu. A sua população, 80% constituída do quê? Por camponeses. Camponeses são o quê? A atividade da própria agropecuária. E você pode observar, se eles cuidam da atividade agropecuária, eles tinham o quê? Uma economia pobre, por isso foi chamada de economia atrasada. E eles estavam o quê? Sendo submetidos àqueles senhores de terras, né, que nós chamamos aquele sistema semi-feudal. E isso foi marcando cada vez mais a pobreza, né, pelas privações, por não ter tanto espaço para competir a nível econômico. Então a população, infelizmente, vivia num atraso econômico. E também nós tínhamos o czar, que possuía poder absoluto, com o apoio da igreja, o quê? A Igreja Católica Ortodoxa Russa e dos próprios nobres. Então, quem liderava toda essa população, que 80% da população era constituída de camponeses, trabalhando na agricultura e pecuária, que eram pessoas pobres, eles eram liderados por esse grupo, o czar, né? Mas, durante a Primeira Guerra Mundial, com graves problemas sociais e fundamentado na teoria marxista do socialismo, a Rússia enfrentou o quê? Uma revolução civil que obrigou a se retirar do conflito. E a Rússia, com isso, ela perde muitos países. Por isso, quando eu falei para você, no início do século XX, a Rússia era um país de grande extensão territorial, porque ela perdeu territórios da Finlândia, perdeu a Letônia, perdeu a Lituânia, perdeu a Estônia, perdeu a Ucrânia e perdeu a Polônia. Você vê que são 6 países perdidos nesse território que era totalmente liderado pelo Império Russo. Então, no final da Primeira Guerra Mundial, a própria estrutura da Rússia, ela entrou nesse conflito da Revolução Civil e, como consequência, esses 6 países que eu citei, que anteriormente era do território da Rússia, do Império Russo, ela vai o quê? Ser desmembrada. Mas mesmo assim, a Rússia continua sendo o maior país em extensão territorial. Agora surge aquele cara chamado Vladimir Ilyich Ulyanov. Ele foi o primeiro presidente da Rússia. E aí ele adotou o comunismo, o Partido Comunista, porque o sistema socioeconômico é socialismo, e o partido do sistema nós chamamos de comunismo. E confiscou o quê? A produção da agricultura, da pecuária, e eliminando o quê? A economia de mercado, fazendo com que desaparecesse o quê? Todo o uso de moedas. Infelizmente, a turma trabalhando na agricultura, na pecuária, não tinha como, por exemplo, trocar os seus produtos por dinheiro, porque Lenin, como é conhecido, Lenin, ele acaba com toda essa estrutura da moeda. E com a revolta dos camponeses e a crise no abastecimento no mercado, passou a existir o quê? A abertura ao pequeno comércio. E a pequena manufatura, seria atividades industriais, privada, que durou até 1928. Agora, em 1917, voltando um pouco para trás, como é que foi conhecido, né? Depois que quando a Rússia, como era chamado Império Russo, perdeu, né, depois, e aí surge o que nós chamamos aqui, a República Socialista Federativa Soviética Russa. E isso no período de 1917, por meio de uma própria Constituição, eles se intitulam assim, República Socialista Federativa Soviética Russa. Mas, em 1922, teve uma outra Constituição, estabelecendo, então, a sigla que nós conhecemos, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, em 17, não era uma união, né? Era uma república. Agora, já em 22, eles acrescentam uma palavra antes, União das Repúblicas.
E você pode observar lá na página 113, por exemplo, quais são os países, né, que vão formar então essa União Soviética a partir de 1956 até 1989. Por que 56? 56 dá origem, por exemplo, a essa formação dos países que vão estar o quê? Juntos na Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E em 1989, pelo término da Guerra Fria. Então, nesse período que teve essa estrutura toda. Então, nós podemos colocar Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Ucrânia e Uzbequistão. Esses 15 países que você pode observar lá na página número 113 são os países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 56 até 1989. 1956 a 1989. E se você observar o mapa, nós podemos observar o número 11, que está pintado de amarelo, a Rússia, ele é o maior de todos. Depois nós temos o número 6, que é Cazaquistão, que também ele é grande comparado aos outros países que nós temos ali. O número 14 como Ucrânia, né? O número 13 como Turcomenistão, o número 15 como Uzbequistão. São países de grande extensão territorial nesse local. Em 1924, então, com a morte de Lenin em 1994, a URSS ela passa a ser governada por quem? Por Stalin. Então, primeiro foi Lenin e depois entrou Stalin. E nesse período, a URSS, ele investiu o quê? Já que o primeiro Lenin investiu em atividades agropecuárias, mas não tinha um mercado, já Stalin ele dá uma modificada. Ele vai ter o quê? Dá a importância à atividade de industrialização, principalmente indústrias pesadas, como é o caso de indústrias siderúrgicas, indústrias de maquinárias, e ele se investiu tanto em indústria de armamentos bélicos, e Stalin que deu toda essa prioridade nesse período. Continuando, aí surgem algumas siglas importantes, né, tais como Sovkhozes, que eram que as propriedades estatais, ou seja, totalmente controlada pelo Estado, e os kolkhozes eram que eram empresas, propriedades cooperativas. Então, o primeiro era controlado pelo Estado e a segunda era o quê? Também propriedades cooperativas. Essa cooperação entre o Estado e o próprio trabalhador, o cidadão. Também surge, ele coloca também esse partido político dentro do sistema socialista chamado Partido Comunista da União Soviética, PCUS. Agora, quem era contra esse partido? Os opositores, ou seja, aqueles que representavam alguma ameaça ao sistema, eram que exilados, aprisionados em regiões o que isoladas. Principalmente, você sabe que na Rússia, quem está na página 113 pode observar onde está escrito ali o número 11. Bem ali está escrito o número 11 pintado no amarelo ali. Naquele número 11, bem ali, é a região da Sibéria. E ali é a região mais fria do mundo. Já foi registrado pelos russos com menos 70 graus. Menos 70 graus pelos russos. E aí o que acontece? Essas pessoas que não eram a favor do sistema do Partido Comunista da União Soviética eram o quê? Enviados para ficar isolados nessas regiões. Logicamente, quando chegavam nessas regiões, ou eles morriam de frio, de fome, né? Ou muitas vezes eles eram o quê? Executados. E muitos desses eram enviados ao campo de concentração. Por quê? Eles não aceitavam as propostas do Sovkovsky e Kolkhozes e através do Partido também Comunista. E embora o apoio aos partidos comunistas internacionais tenha provocado certa preocupação entre as potências, o socialismo soviético conviveu relativamente em paz
com a Europa e com o mundo até o final da década de 1930. Ou seja, a Europa fica no mundo capitalista, nós ficamos, o restante da Europa, no mundo socialista, cada um na sua, e não vamos atrapalhar ninguém a nível, por exemplo, de questão de sistema socioeconômico. Então, cada um na sua e pronto, final. Essa foi a ideia deles, por exemplo. Né? Continuando, nos diz o seguinte. Aí surge, na página 114, a letra B, sobre Guerra Fria. E a Guerra Fria, como nós já vimos, né, a URSS liderando todo o sistema socialista. Liderando todo o sistema socioeconômico chamado socialista. E expandiu sua influência no leste europeu. Alguns países se tornaram então socialistas. Alguns países do continente asiático, alguns países do continente africano e até aqui na América, por exemplo, em Cuba, aceitou essa ideologia socialista, na construção de que uma sociedade mais justa, não tendo, por exemplo, pobres e ricos, todos são iguais a nível econômico. Por exemplo, agora não tinha liberdade de expressão, mas eles tinham uma educação, habitação, saúde, esgotos, tratamentos de água, tudo isso era fornecido pelo governo. Então o governo fez o quê? Uma questão mais justa, só que nós não tínhamos o quê? Divisão de classes sociais. E com isso, a Rússia, né, atingiu praticamente 22 milhões de quilômetros quadrados dentro do espaço asiático e europeu. 22,5 milhões de quilômetros quadrados foi totalmente voltado para a estrutura do sistema socialista, URSS. Estados Unidos da América, logicamente, né, com o final da Segunda Grande Guerra Mundial, logicamente que os países ficaram da Europa totalmente destruídos. E com isso os Estados Unidos aproveitou, indo como sendo sistema capitalista, um capitalismo mais agressivo, foi para fazer o quê? Ajudar a nível econômico todos os países europeus que não fizeram parte do sistema URSS, o sistema socialista. Então os Estados Unidos então entra com o sistema capitalista e começa a ajudar os países europeus que tinham sido destruídos pela guerra. E com isso ela foi fortalecendo, aumentando cada vez mais o espaço social e econômico na própria Europa. E com isso surge então o que nós chamamos de Guerra Fria, esse conflito entre a URSS e os Estados Unidos. A OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, foi o quê? Isso você pode observar lá na página 128, você vê que essa organização era o quê? Estava aliado aos Estados Unidos. Todos os países que eram europeus banhados pelo Atlântico Norte estariam protegidos pelo sistema capitalista através da OTAN. Em contrapartida, cria-se o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia vai proteger todos os países que eram liderados pela URSS. Então, o mundo começa a entrar nessa questão do processo da Guerra Fria pelas duas grandes potências mundiais liderados, URSS, socialismo, e os Estados Unidos liderando o mundo capitalista. Aí surge a letra C, na página 114, a doutrina de Truman. E diz o seguinte, em 1945, a expansão do socialismo ameaçava o domínio do capitalismo estadunidense. Então teve uma ameaça nesse período, né? Porque o socialismo estava crescendo cada vez mais no espaço da URSS. E em 12 de março de 1957, o presidente Truman caracterizou o regime comunista como tirano e opressor da liberdade para os países europeus que estavam no sistema chamado socialista. Então o presidente ele entra firme e fala o seguinte: ou você sai do sistema socialista e entra para o mundo capitalista.
E com isso, a doutrina de Truman, ele vai colocar o quê? Ele coloca a proposta de ajuda econômica aos países que mantivessem o capitalismo, não cedendo às pressões comunistas. A doutrina de Truman, ele fala o seguinte: nós iremos ajudar todos os países que saírem do sistema socialista e adentrarem ao mundo capitalista. E essa política de ajuda para os países que eram socialistas, que poderiam passar para o mundo capitalista, foi chamada de doutrina de Truman. Harry S. Truman, ele nasceu em Lamar, 8 de maio de 1984, e morreu em Kansas City, 26 de dezembro de 1972. Foi o 33º presidente dos Estados Unidos, o último running mate de Franklin D. Roosevelt em 1954. Truman chegou à presidência em 12 de abril de 1945, após a morte do presidente Franklin. E com isso ele exerceu todo o seu poder, conhecido como ele ajudando politicamente e economicamente os países capitalistas europeus e também querendo tirar países socialistas para um lado capitalista. Na página 114 e 115 nós temos o Plano Marshall. O Plano Marshall foi estabelecido já nesse período de junho de 1947, né? E esse programa ficou conhecido por ajudar a reconstrução financeira, reconstrução das cidades, dos edifícios, das áreas de saúde, educação, de lazer, de tudo. Ou seja, então o Plano Marshall foi para reconstruir totalmente a parte da Europa. O Plano Marshall foi um aprofundamento da doutrina de Truman, né? Elaborado por o secretário do Estado George Marshall, e esse foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países capitalistas ou países aliados da Europa. Logicamente, né, o Plano Marshall se estendeu por vários países, né, e os países como Japão entrou nesse contexto, né, porque o Japão ele sofreu o processo do Hiroshima e Nagasaki através da bomba atômica explodindo e acabando com essas duas cidades, Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Mas o Plano Marshall também beneficiou e se estendeu também aos países asiáticos que foram sofridos, como, por exemplo, o Japão, a Coreia do Sul, por exemplo, Filipinas, né? Esses países que foram beneficiados pela estrutura do Plano Marshall. E logicamente o mundo ficou dividido em dois blocos, né? Após esse Plano Marshall, o mundo se dividiu em dois grandes blocos: o mundo chamado comunista e o mundo chamado socialista. E esses regimes políticos foram adotados pelos países que ficaram divididos: ou era capitalista ou era socialista. Bom, na próxima aula a gente vai estudar com vocês sobre o Muro de Berlim, né, a corrida armamentista e corrida espacial e a queda do próprio muro. Nessas páginas você pode observar. O que vai ter de lição de casa é só ler a página 112, 113, 114, 115. Nós não vamos ter nada para você responder, e assim, só para você ler. Você pode colocar na plataforma o seguinte: eu li, eu grifei e assim por diante, né? Aproveite para deixar as suas atividades em dia, e eu parabenizo o aluno que já está tudo ok. Você já enviou a atividade diagnóstica do mês de maio? Se sim, parabéns. Se não, corra atrás para fazer. Por favor, deixe as suas atividades completas. Se você não fez ainda uma atividade atrasada, você pode realizar. Por favor, mande o contato no meu e-mail, wilson.moreira@educadventista.org.br. Quando enviar uma atividade que você não tem realizado e essa está atrasada, por favor, avise no meu e-mail. Certo? Obrigado. E muitos alunos estão fazendo isso, mandando o meu e-mail, e eu entro já na página direto, facilita o meu trabalho, entro na página direto e já visto o seu trabalho, tá? Ao enviar o aviso no e-mail, wilson.moreira@educadventista.org.br, por favor, identifique, coloque o seu nome e a turma que você é, né? Porque temos vários alunos com o mesmo nome em várias turmas, então, por favor, coloque sua turma.
E o dia que você postou, por exemplo, professor, eu não fiz a atividade do dia 1º de junho. Então você coloque esses dados, coloque o teu nome, a tua turma, o dia, porque depois, quando eu abrir a plataforma do Euclides, eu já vou direto e já valorizo o seu trabalho. Obrigado pela sua atenção. Curte lá no YouTube esses vídeos. Que Deus possa abençoar você. Vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a nós até o presente momento. Esteja com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam estar abençoados ricamente por Ti. Salva a nossa vida por Ti e conceda essas bênçãos aos seus queridos filhos, ao papai, à mamãe, aos irmãos de cada lar. Nos proteja, em Teu nome te agradecemos por tudo. Amém. Obrigado a Deus, obrigado, turma, por tudo e até a próxima vista.